Olá, a Light, empresa privada de geração, comercialização e distribuição de energia elétrica, é uma das 3 responsáveis pela energia de 3.900.000 clientes nos 31 municípios do estado do Rio de Janeiro. O Rio vem enfrentando problemas como a falta de energia, a explosão de bueiros e o aumento de valores na conta de luz. Para discutir sobre a privatização da Light e a qualidade dos serviços prestados, o Alerj Debate recebe o deputado Robson Leite e João Ricardo de Matos Serafim, presidente da Associação de Moradores de Vigário Geral. Deputado, quais os motivos de todos esses problemas enfrentados aqui no Rio de Janeiro? Olha, Grazi, esse é um debate importante. Você colocou muito bem, uma empresa privada. E essa empresa foi privatizada em 1996, na época, governo Marcelo Alencar e o governo Fernando Henrique Cardoso. Aliás, aqui no Rio de Janeiro, inclusive, com a presença do então ministro do Planejamento, o senhor José Serra, aqui do lado, na Bolsa de Valores, indo naquela, vamos dizer assim, aquele vendaval das privatizações que dilapidaram o patrimônio público brasileiro. A Light foi uma das empresas, assim como a Vale do Rio Doce, assim como a CSN e tantas outras que, infelizmente, hoje deixaram de estar na mão do povo brasileiro e se encontram na iniciativa privada. E esse problema de hoje, grave, de aumentos abusivos através da colocação de um chip que esconde por trás desse chip muito mistério e, evidentemente, o interesse do grande capital, nos incomoda muito porque vem como uma forma de tortura e distorção da população mais pobre, aquela que menos tem condições de pagar a sua conta de luz. Nós temos registro de denúncia de alguns casos onde a conta de luz, depois da colocação desse chip, aumentou mais de 800%, 826%, se não estou enganado. Você imagina uma população de baixa renda que pagava uma conta de 30, 40 reais, passar a pagar da noite para o dia 300, 400 reais. Isso é, assim, inadmissível, inaceitável esse tipo de situação. Fruto, né, da Lei Geral das Privatizações, que tirou muito poder, inclusive, dos parlamentos, muitas das assembleias, né, legislativas no Brasil inteiro e do próprio Parlamento Federal, perderam capacidade de intervenção nessas áreas e esse poder foi entregue para as agências reguladoras. Não é diferente no Rio de Janeiro, não é diferente em outros estados do Brasil e não é diferente também no governo federal. Isso também foi fruto da Lei Geral das Privatizações. O que deixa uma situação como essa, a gente, inclusive no parlamento, que estamos fazendo essa briga, compramos essa briga, evidentemente do lado da população que está sendo lesada pela Light. É importante lembrar também que a Light é a mesma empresa que coloca em risco aqui na cidade do Rio de Janeiro a vida das pessoas com os bueiros que explodem, né, recorrentemente. A gente vê isso com uma frequência muito grande e percebe-se a dificuldade que se tem de fazer qualquer tipo de sanção legal à Light. O único mecanismo que a gente tem é a justiça, que já foi acionada pelo Ministério Público corretamente, no sentido de impedir que a Light continue com essa situação, que reveja essa colocação desse chip, que só tem dois benefícios, todos eles para a empresa: o aumento abusivo das contas e a possibilidade de fazer o corte de luz direto da empresa. Ou seja, só o interesse do grande capital foi colocado. O interesse público, o interesse do consumidor, da população que paga seus tributos, que paga seus impostos, que vive com todas as dificuldades do dia a dia, da luta cotidiana pela dignidade, né, a dignidade da pessoa humana, ameaçada pelo interesse do grande capital. Ponto. É bom lembrar que, estranhamente, né, a Light hoje, sua dona é a CEMIG, uma empresa pública de energia elétrica de Minas Gerais. A gente vê aí interesses que dialogam muito com interesses do que a gente costuma chamar no Brasil do tucanato, né? Ou seja, do PSDB mineiro, PSDB que privatizou no Brasil, que privatizou aqui no Rio de Janeiro, continua ainda tendo consequências graves na vida das pessoas. Não é à toa que está aqui o João, que eu conheço como JR, que é um companheiro, um militante, uma pessoa séria, que está representando a Associação dos Moradores de Vigário Geral, que tem uma militância histórica nessa área política e social e, evidentemente, foi um dos pioneiros a trazer essa denúncia, que já não é de hoje, alertando, inclusive, do que seriam as privatizações, e o resultado está aí.
resultado das privatizações, que é o caso da Light e de tantas outras empresas, mas especificamente lá aqui no Rio de Janeiro, trazendo tantos prejuízos à população do nosso estado. O Vigário Geral tem enfrentado vários problemas? Então, desde outubro a gente comunicou à Light que tinha preocupação com essa instalação desse equipamento. Primeiro que esse equipamento foi autorizado recentemente a instalação dele. Parece que não tem nem 3 a 4 meses, ou 6 meses, não lembro aqui, a certificação que o Inmetro deu a eles e a ANEEL, mas me parece que é pouco tempo, porque esse equipamento foi lançado numa feira para as concessionárias, né, de energia e também para as distribuidoras. Então, esse equipamento foi lançado em Caxias e na Baixada, depois em Vigário Geral. E, estranhamente, não foi lançado nos grandes condomínios que estão sendo, vamos dizer assim, referendados na imprensa, né, no Recreio dos Bandeirantes. Lá continua com relógio analógico. Por que tanta certeza de um equipamento tão certificado não foi lançado em outros lugares, só em locais de carentes que são Vigário Geral e Duque de Caxias? Então nós tivemos que ir rever essa discussão na Justiça. Lamentavelmente, isso aconteceu, essa instalação, no recesso parlamentar e no recesso da Justiça. E nós só conseguimos ter condição com a ameaça que a gente ia para o plantão judiciário. E aí não houve o corte no Natal nem Ano Novo, mas nisso teve vários problemas. Por exemplo, teve pessoas que passaram mal, não fizeram suas festas de final de ano, tiveram que mudar toda a sua vida econômica, ou seja, teve um impacto social e econômico com a instalação desse equipamento. Entendeu? Porque aumentou em 846 em alguns, 846, 823 em alguns casos. E o máximo dele foi 200. De 200 a 800 foi o reajuste que houveram nas contas. 200%. Entendeu? Então, o mínimo foi 200%. Então, o que acontece? Eu acho que, no mínimo, a Light tinha que comunicar a ANEEL para fazer, primeiro, o seguinte, uma audiência pública para discutir a instalação desse equipamento. Segundo, ela tinha que comunicar aos moradores o impacto que ia ter, como qualquer empresa pública faria numa instalação de um equipamento novo numa comunidade. Por exemplo, quando se vai construir uma usina hidrelétrica, você faz uma audiência pública com o índio, com qualquer pessoa que esteja instalada naquela região e vai falar dos impactos ambientais, econômicos e financeiros que podem haver naquela região. E a Light não fez isso, porque a Light hoje é um monopólio privado. A Light no Rio de Janeiro, no município do Rio de Janeiro, é um monopólio privado. Ela pode fazer a energia como mercadoria, como a SEDAI, inclusive, está fazendo também, que é outra coisa que a gente vai ter que tocar. Em Vigário Geral, a gente tem problema de falta d'água e tem que usar bomba d'água. E aí tem que usar energia elétrica, que é diferente. Então, o nosso centro é colocar que a energia não é mercadoria. Água e energia não são mercadoria, são bens sociais, são bens de necessidade pública da população. E nós de Vigário Geral, como bem o Robson falou, tem uma história. Nós enfrentamos o primeiro grupo de extermínio do Rio de Janeiro, que foi os Cavalos Corredores, quando houve a chacina. Foi ali que teve a primeira denúncia de grupo de extermínio, que até então só atuavam na Baixada. E mataram em Acari e foram matar em Vigário Geral. E mais uma vez Vigário Geral se levantou e vai se levantar. Porque nós não vamos deixar isso barato. Nós não somos ali local de pesquisa industrial. Nós vamos se levantar, o que tiver que fazer, nós vamos fazer. E mais, nós vamos estar estamos tentando ir a Brasília para levar a ANEEL. Porque a ANEEL seria a agência fiscalizadora da Light, porque a Light é uma empresa federal. E ela, pasmem, a Light não tem um convênio com nenhuma empresa, com nenhuma agência estadual de fiscalização. A Genersa, aqui no Rio de Janeiro, que seria a parceira da ANEEL, não tem convênio. E aí o deputado, aqui vai para o deputado aqui uma proposta de exigir que a ANEEL tenha representação de fiscalização, que é um absurdo. Entendeu? É um absurdo. Nós vamos estar também pedindo isso ao Ministério Público e ao Ministério Público Federal, porque a ANEEL tem que fazer uma audiência pública no Rio de Janeiro para explicar por que ela não funciona, por que ela não tem técnicos, por que ela não tem ninguém fiscalizando. Entende? Então, a ANEEL, ela é uma das principais culpadas desse transtorno todo no Rio de Janeiro, que são explosões de bueiro, apagões, pico de luz, e agora o chip eletrônico de
aumento de tarifa. O JR traz um elemento que acho que é importante, Grazi, que a gente tem que ressaltar, que é exatamente essa função social na questão da energia elétrica, da água, enfim. Nós não estamos falando de algo que não pode, né, assim, simplesmente ser encarado como mercadoria. A energia elétrica é um bem que, evidentemente, tem que estar a serviço do interesse da população. E tem um elemento econômico aí, né, que a gente resgata um pouco o pensamento de Celso Furtado, né, e grandes economistas que esse país já gerou e que muito contribuíram para o pensamento econômico, né, no país. Veja, tem uma influência direta sobre a economia. Um aumento de tarifa de energia elétrica, no patamar que ele está trazendo aqui, coloca em risco a volta da inflação. Porque não é só a energia elétrica da população, você está aumentando também do bar, da padaria, do mercadinho. E com isso fazendo com que os preços daquilo que também é produzido pela energia elétrica para ser revisto. Isso é grave. Veja, se você imagina o que seria hoje, por exemplo, do país, vou dar um outro exemplo de um outro componente importantíssimo nessa matriz energética brasileira, que é o petróleo. Mas se a Petrobras fosse privatizada, estivesse sofrendo as mesmas questões hoje da Light, a tragédia que seria, porque o grande componente hoje na composição dos preços finais do produto é a logística de transporte, a produção de energia, gasolina, óleo diesel, sobretudo, né? E evidentemente o petróleo. É por isso que a Petrobras tem uma política de preço de combustível muito alinhado ao interesse do seu sócio majoritário, que é o governo federal. E tem que ser assim. Porque, evidentemente, aí entende-se o quê? O interesse da população, o interesse nosso. O aumento de combustível acima da inflação vai puxar, evidentemente, toda uma série de aumentos em cascata que vão trazer prejuízos econômicos imensos ao país. E é um momento grave. É claro e evidente que o que nos move a estar com essa preocupação e as iniciativas que o nosso mandato vai estar tomando é o interesse público da população, em especial a população de baixa renda. Aí é uma questão de compromisso quase que ideológico de vida meu. Mas tem esse elemento econômico também que é grave. A gente pode estar aí num cenário onde o país vive uma turbulência externa econômica muito grande, vide o déficit da balança comercial enorme, porque os países vizinhos estão passando por uma crise, a Europa passa por uma crise muito grande, então consome menos de importação, e a gente precisa olhar para o mercado consumidor interno, e esse mercado consumidor interno aqui no Rio de Janeiro sofre e muito por uma influência grande no aumento de preço. Isso é grave, isso é muito grave em aspectos sociais, como muito bem colocou aqui o JR, é grave por aspectos econômicos, pode mexer com a economia do Rio de Janeiro muito, para pior, piorando essa correlação de forças que é fundamental, dessa harmonia que tem que haver, que faz parte da composição do controle de preços da inflação, é um controle natural que é feito, é evidente, é importante, e a tarifa de energia influencia isso por demais, e evidentemente que a gente tem que intervir nesse processo, buscar os mecanismos muito rarefeitos, porque esses mecanismos foram, vamos dizer assim, dilapidados pela Lei Geral de Privatizações. Tirou poder do parlamento e entregou às agências reguladoras. Isso é grave também, mas isso, infelizmente, está aí, não é fácil de se mudar, né? Mas evidentemente que a gente não vai fugir dessa luta. Ok, nós vamos para um breve intervalo e já voltamos falando a respeito da privatização e dos serviços prestados pela Light no Rio de Janeiro. É só um instante, nós voltamos já já.